Vamos começar com vamos começar já, né, logo, então. Oi, galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nós vamos começar hoje nossa RMA de julho, os articuladores de pessoas. E como eu falei eu acho que a maioria de vocês no Telegram, no individual, muita gente falou sobre problemas com engajamento. Então, vocês estão me ouvindo? Então, né? Então, Sim, nossa, Sim, amiga. então, nossa RMA de hoje vai ser sobre engajamento do time, mesmo na quarentena, né? Porque é importante a gente saber aproximar a equipe, mesmo nesse momento de distanciamento social e tudo mais. Então, vou começar falando um pouquinho sobre o mundo VUCA, né? Só para justificar, assim, as coisas que a gente precisa estar se adaptando. Porque, mais do que nunca, eu não sei se vocês já conhecem esse termo, que é o mundo VUCA, que ele diz que o mundo ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E mais do que nunca isso é verdade, né? Porque mais do que nunca ele está mudando as coisas estão acontecendo muito rápidos e as mudanças acontecem assim, a gente nem vê, parece que o dia tem menos tempo e tudo acontece muito rápido, a gente já está em julho, então a gente tem essa sensação de estar mais acelerado. Ele é muito incerto, então não importa a maior tecnologia que a gente tenha, a melhor ferramenta que a gente tenha dentro da nossa EJ, a gente nunca vai conseguir prever o que vai acontecer. Tanto que uma pandemia, quem é que esperava que esse ano a gente ia ter o coronavírus atacando o mundo, né? A gente não tinha como prever. É complexo porque ele tem muitos fatores que estão envolvidos em qualquer transformação. Então, isso torna as transformações muito complexas e ele é muito ambíguo, porque são vários pontos de vista para entender, para analisar. Então, sempre que tu diz sim para uma coisa, tu acaba dizendo não para outra. Então, enfim, é um mundo VUCA. E aí, hoje a gente tem, por conta de tudo isso, todas essas mudanças que aconteceram, um novo normal, né? Um novo normal que muitas vezes, para a nossa EJ, para o MEG em geral, ele é, que vem com ele o distanciamento do time, a baixa participação em produtividade, uma nova rotina que chega a ser tão cansativa ou até mais cansativa do que a anterior, né? E um longo período de adaptação. E eu acredito que esse período de adaptação ele já esteja não finalizando, mas a gente já teve basicamente 3 meses para ver a situação e entender que a gente vai precisar se adaptar de qualquer jeito, porque não vai voltar a ser como era antes. A forma que a gente vende hoje não vai voltar a ser como era antes. A forma que a gente gere o time também não vai voltar a ser. E mesmo quando o coronavírus acabar, a gente já vai ter se transformado. Então, esse vai ser o nosso normal, né? Então, o que que a gente precisa fazer agora? O que a gente precisa fazer agora é se adaptar ao novo, é conhecer como esse novo normal afeta o nosso time e a nossa gestão e ser antifrágil. Antifrágil é muito parecido com ser resiliente. No entanto, quando a gente fala que uma pessoa é antifrágil, é que ela se torna melhor a cada problema, a cada mudança, a cada barreira. Então, é isso que a gente precisa ser hoje. Então, como é que a gente pode começar tudo isso? Primeiro, antes de tudo, é tipo um pré, identificar onde nós estamos e onde nós precisamos agir, em relação a metas, a cultura, a clima organizacional. Então, eu queria perguntar para o Daniel, que está aqui na chamada, como é que lá na E3J vocês medem como o pessoal está em relação a clima organizacional, a engajamento, a cultura?
Tu sabe me falar? Pode compartilhar com a gente, Daniel. Oi, oi, oi. Oi. Só um minuto. E É porque eu tô preparem-se que eu com, vou perguntar para outras pessoas. é porque eu tô com o meu fone que ele é Bluetooth e o microfone dele é muito bom. Uhum. Tá. Beleza. Tá conseguindo ouvir de boa? Sim, Peraí, que eu não tô ouvindo. estamos. Beleza. Show. Hoje a gente está analisando o clima organizacional da nossa EJ. Sim, antes a gente aplicava um formulário de PCO, né, Uhum. que é pesquisa de clima organizacional, e hoje a gente viu a necessidade de estar tendo um acompanhamento mais de perto. Então a gente começou a aplicar o feedback 360 graus, que a Uhum. partir do feedback 360, que eu creio que todos vocês já conhecem, a gente consegue pegar uns insights, né? Uhum. Show. Tá. O... E Vocês assim, estão me ouvindo? Ah, tá. oi, É que eu não tava te ouvindo, Daniel. Não sei se o pessoal tava ouvindo. Pode ter sido uma falha aqui no meu fone. pessoal, vocês estavam vindo? Deu de Não, ouvir aqui. amigo. Ai, Aqui então não. repete aí, Tipo, tu amigo. falou até um momento de do feedback 360 dar uma visão mais geral e aí parou de falar. Beleza. Assim, então, a gente aplicou o feedback 360 para dar uma visão geral em relação ao clima organizacional da IJ em si, completamente, vivência empresarial, o clima organizacional dentro da diretoria, a transparência, o que eles estavam achando das transparências que estavam sendo passadas pela diretoria da IJ, o que eles estavam achando dos processos. Então, a partir disso, deu para a gente ter muitos insights, que a gente percebeu coisas que estavam acontecendo na EJ que a gente nunca tinha se tocado. Então, a partir disso, a gente já começou a criar vários planos, já acrescentamos na nossa estratégia do próximo trimestre. E agora, alguns... Espera aí que eu estava correndo, estou um pouco cansado. Uhum. Assim, a gente acrescentou alguns planejamentos a mais para poder sanar essa dificuldade do pessoal. Além disso, a gente está com a gamificação, que a partir dela a gente consegue ter alguns insights sobre a saúde do membro, como é que ele está se sentindo na diretoria, se a questão dos cargos estão sendo organizados, sendo usados da melhor forma, questão de gerente estar delegando mais que diretor, e o pessoal não ficando ocioso, na verdade. Dentro da IJ, todos os processos ocorrendo bem. Essa aqui. Muito bom, Daniel, de verdade. Agora eu vou chamar outra pessoa, a Emily. Emily, como é que é na building? Conta pra gente, amiga. Como é que vocês fazem para quais ferramentas vocês usam para estar gerenciando esse tipo de coisa? De meta, como é que tá o pessoal, engajamento? Eu tava sentindo que tu ia me chamar. Bom, a gente faz lá uma, uma coisa diferente para cada parte dessa, né? Então, por exemplo, em relação a metas, a gente tem o nosso PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, né? O plano de carreira de cada membro nosso. Então, os nossos membros, eles estabelecem metas pessoais, individuais, mas também voltadas à estratégia da empresa. Então, por exemplo, o último PDI, a gente tinha colocado para tentar impulsionar um dos nossos objetivos do OKR, como meio que obrigatório eles estabelecerem, por exemplo, alguma capacitação em projetos que eles deveriam fazer durante o PDI. E aí, tipo, foi a única vez que a gente realmente interviu, digamos assim, dentro do PDI para
tentar alcançar alguma meta estratégica da empresa também. Só que, tipo, todos os membros abraçaram super bem a ideia, e inclusive a quantidade de membros preparados na execução de projetos aumentou, assim. A gente tem várias métricas, a gente tem várias mandalas em relação ao nível que o membro se acha seguro para realizar projetos, é a mesma coisa para vendas e tudo mais, que nos ajuda também a ver essa questão de metas mais internas, assim, relacionada à execução, venda, essas coisas. Em relação à cultura, a gente tem o que a gente chama de farol de alinhamento, que é um farol mesmo, que nem o farol das nossas metas, mas voltado ao nível de alinhamento dos nossos membros aos nossos valores, e a nossa cultura. Então, tipo, tem várias coisas que vão pontuando ou tirando pontos desse membro dentro desse farol. Então, por exemplo, participar do PDI, a gente sabe que o PDI se tornou nossa cultura, então, tipo, se o membro participa, ele dá uma alavancada em alguns dos nossos valores. Tipo, a gente foi pegando os nossos processos e destrinchando eles, o que eles influenciam em cada valor nosso, e aí a gente criou essa metodologia e tudo mais, vai colocando lá, e aí a gente vê, por exemplo, tem alguns que estão, tipo, no vermelho em vários valores, então a gente entende que eles não estão totalmente alinhados e que eles estão um pouco longe de estarem alinhados à nossa cultura, e aí a gente procura saber o que é que esse membro o que está se passando, como é que a gente está, como é que a gente pode ajudar para que ele se alinhe mais, tudo mais, passa algumas leituras, algo do tipo, algumas metodologias, enfim. Em relação ao clima organizacional, a gente faz o PCO, né? A gente também está fazendo feedback 360 agora, mas é basicamente o PCO que a gente passa, e agora na pandemia a gente adaptou todos os processos de gestão de pessoas, inclusive de pesquisa de clima organizacional. O PDI está sendo feito de outra forma também, está sendo feito pelo Miro, os membros vão montando e a gente só vai orientando mesmo. Aí da pesquisa de clima organizacional, a gente readaptou as perguntas, porque antes era um questionário bem longo, assim, sobre todos os aspectos da empresa, mas a gente não queria mais passar isso, primeiro porque ficaria muito cansativo nesse mundo virtual que estamos vivendo, e depois porque não fazia tanto sentido perguntar, por exemplo, sobre o ambiente físico da EJ ou algo do tipo, porque a gente não está lá. Então, a gente readaptou para saber muito sobre como os membros estão atualmente em relação à empresa. Então, são perguntas do tipo: quais são os sentimentos que a empresa hoje gera em você? Quais são os sentimentos que você mais tem enquanto está trabalhando? E aí é muito para ver, por exemplo, aqueles membros que estão com problemas, que estão com ansiedade, com um nível de estresse elevado, ou que não estão vendo mais sentido em estar na EJ, enfim, e tentar ir ajudando. Então, são umas 6 perguntas, mais ou menos, que a gente está usando e está fazendo em forma de acompanhamento. Então, a gente vai conversando com o membro e eles vão respondendo, assim, com calma as perguntas, e a gente vai tentando ajudar. É basicamente assim. Gente, eu gostei muito, de verdade. Isso aqui é um bem tesão que vocês, assim, jogaram para quem vai estar ouvindo depois. E pessoas que vão estar ouvindo, por favor, procurem essas pessoas, porque elas são muito boas e perfeitas. Em gestão de pessoas, sim. E aí, gente, eu chamei vocês para falar um pouquinho sobre como é que é na EJ de vocês, porque às vezes é legal, às vezes não, sempre é legal a gente estar vendo como é que acontece nos outros lugares também, para ver se isso não faz sentido para a nossa realidade. Mas, continuando aqui o que eu preparei para mostrar para vocês, é que quem ainda não faz esse tipo de processo dentro da EJ, seria muito interessante para começar assim desde o iniciozinho, alinhar o que a gente vai avaliar. Porque tudo isso, de alguma forma, vai ser avaliado. Para a gente identificar, a gente precisa avaliar, a gente precisa conhecer e para a gente começar a agir também. Então, por exemplo, a gente quer avaliar o engajamento do membro. Mas para a gente avaliar o engajamento do membro, a gente tem que saber o que é engajamento para a nossa EJ. Então, o que é engajamento para Júnior? O que é engajamento para a gente vai ser diferente do engajamento da Building.
Por quê? Porque são pessoas diferentes, é uma gestão diferente, mas não deixa de ser engajamento. Então, coloquei aqui alguns exemplos do que é estar engajado ou o que é se sentir engajado, mas vocês podem usar todas, vocês podem achar que todas são engajamento para J de vocês, ou nenhuma, e vocês terem a própria de vocês. Mas é importante sempre estar alinhado isso. Porque, por exemplo, eu coloquei aqui, engajado, estar engajado é estar alinhado aos objetivos e missões da empresa. Para mim, isso é estar engajado, mas para Emily pode não ser. Então, é muito importante ter cuidado nisso e sempre alinhar o que a gente vai estar avaliando, o que é ser engajado para a gente. E sempre isso será algo que é avaliado e é construído, alinhado com toda a empresa. Porque se o diretor, todos os diretores concordam, mas os coordenadores e gerentes não estavam participando ali, não sabem nem por onde está passando, muito provavelmente eles não vão se identificar com o conceito que vocês criaram de engajamento. Então, construir junto é uma parte muito importante desse processo de alinhar o que vai avaliar. Aí, no segundo, seria a cultura organizacional. Sempre é importante ter essa cultura, o que é a cultura organizacional da empresa, alinhada com todo mundo. Quais são os valores, quais são as expectativas, as atitudes que são compartilhadas por todo mundo. Não existe isso de, eu não sei se alguma EJ faz isso, tá bom que tá aqui. Mas eu já vi algumas vezes cultura organizacional, a missão, visão e valores do time de projetos. Gente, não existe isso. A cultura organizacional, os valores, eles têm que ser da empresa toda. Ou não é da empresa toda, ou não é de ninguém. Porque isso vai manter vocês alinhados, isso vai unir sempre com o objetivo na visão de vocês. Então, todo mundo tem que compartilhar quais são esses valores, quais são essas expectativas, quais são as atitudes esperadas de todo mundo. E não só de um grupo específico, entendeu? Sempre tem que ter esse senso de todo mundo ali envolvido. E, por fim, as metas, que também precisam ser alinhadas sempre para que todo mundo saiba quais são as metas que elas precisam alcançar e o que elas têm que fazer para estar alcançando essa meta, né? E aí, para tudo isso, para começar tudo isso, eu separei algumas ferramentas de avaliação que de 3 das 2, a Emily e o Daniel já falaram, mas eu vou comentar aqui de novo, que é a avaliação 360. Por que essa avaliação 360 ela é sempre boa? Porque sempre vai te dar um parâmetro mais geral, como disse o Daniel, do que está acontecendo, dar uns insights assim do que a gente pode fazer. E o mais legal da avaliação 360 é que a gente vai avaliar competências. Então, a gente sempre vai estar avaliando as competências que tem dentro da nossa CJ ou dentro da nossa organização, né? E todo mundo vai estar se avaliando. Então, eu vou estar dando um feedback. Vamos fingir aqui. Eu sou DJ da Emily. Então, eu só falo da Emily, né? Vou falar da Sabrina agora, se ela ainda estiver aqui. Mas, por exemplo, eu sou DJ da Sabrina e eu vou avaliar ela. Então, eu vou dar esse feedback para ela e ela também vai me avaliar. Então, todo mundo vai se avaliar. Eu vou avaliar todos os meus superiores e todas as pessoas que estão sendo lideradas por mim e todas as pessoas que estão sendo lideradas por mim e todos os meus iguais, que também são superiores, vão estar me avaliando. Eu falei superiores é só para dar a ideia de que quem está liderando vai avaliar quem lidera e vice-versa, tá bom? Porque, enfim, às vezes fica mais fácil para visualizar. E aí, para a gente aplicar uma avaliação 360 em locais que ainda não aplicaram, a gente precisa seguir algumas coisas que são importantes e são básicas, assim. Que é, primeiro, definir quais são as competências que a gente vai avaliar ali. E aí, definir as competências e alinhar quais as competências vão ser avaliadas. Se é comunicação, se é relacionamento, se é liderança, se é ética, enfim, várias competências. Eu já passei para vocês o formulário
de avaliação 360 que a gente aplica na PJ e a gente aplica trimestralmente. Então, é o que faz sentido pra gente, mas pode aplicar da forma que vocês acharem melhor. E aí a gente vai preparar, depois de definir as competências, vai preparar a equipe para dar os feedbacks e para receber os feedbacks, porque isso é muito importante, né? Um feedback mal dado ou mal recebido também pode gerar consequências muito chatas para dentro da organização e pode gerar a desmotivação ao invés do engajamento. E não é o que a gente quer. E aí depois a gente vai escolher um sistema de gestão apropriado. Esse sistema de gestão não precisa ser aqueles super caros e tal. A gente pode fazer, por exemplo, no Excel, que é uma ferramenta de graça, ou no Planilhas do Google. Dá para a gente fazer todo o controle das notas, a evolução, tudo, quem foi que respondeu, quem não respondeu. E pode usar ferramentas de questionários como Forms, Pipefy, SurveyMonkey, como para passar os formulários para as pessoas. Então, não precisa ser um formulário gigantesco, pode ser um formulário com poucas perguntas, porque fica mais suave de responder. E aí, a gente vai para conversar sobre o feedback. Isso já é depois que a gente já passou o como é? O formulário. A gente passou o formulário, a gente tem os resultados e a gente vai conversar com a pessoa sobre o feedback que ela recebeu. Então, se foi positivo, vai comentar, se for negativo, vai comentar. Porque não adianta a gente só entregar o resultado da avaliação sem comentar nada sobre ele, porque isso não vai significar nada para a pessoa. E, por fim, a gente vai implementar melhorias. Os resultados eles servem para isso, para a gente entender o que está acontecendo e melhorar o desempenho geral da empresa. O segundo que eu botei aqui é uma coisa que a gente começou a usar na PJ, que é o mapa estratégico, que seria mais ou menos uma ferramenta para facilitar a visualização e o acompanhamento dos objetivos, das metas da organização. Então, eu botei alguns prints, não sei se todo mundo vai conseguir enxergar, mas é isso aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui é o nosso mapa estratégico. Fica a nossa visão, a nossa missão e aqui embaixo vocês vão, não sei se dá para ver, mas a gente divide por mapa estratégico, OKRs estratégicas, OKRs táticas e KPIs individuais, mensais, né? Essas OKRs táticas, elas são bimestrais, se não me engano. E esse é o nosso painel de OKRs, onde a gente acompanha o alcance de OKRs da organização como um todo e todas as OKRs que a gente tem. E o interessante aqui é que todo mundo do time tem os seus KPIs individuais e a gente vai acompanhar quanto a pessoa está conseguindo alcançar e o quanto das metas estratégicas e táticas da organização ela está conseguindo acompanhar, se ela está alinhada e tal. E isso é muito interessante, esse mapa estratégico. Eu adoro, foi a ideia do Ítalo, gente. Procurem ele, que ele é perfeito também. E por fim, a pesquisa de clima organizacional. Ela também é muito legal e já dá um parâmetro mais geral do que está acontecendo dentro da organização, tá bom? E aí, por exemplo, a gente começa definindo os indicadores, que são, eu vou mostrar para vocês exemplos depois. Depois a gente faz uma análise dos problemas que foram encontrados, do que a gente conseguiu ver que realmente precisa ser feito. Depois a gente vai organizar os problemas por ordem de prioridade. Então é sempre interessante dar prioridade para as coisas, porque quando a gente tenta focar em muita coisa, a gente acaba não conseguindo resolver de forma efetiva. Então é importante focar nas prioridades. E aí depois a gente vai planejar o que vai ser feito para resolver esses problemas que foram encontrados, né, as ações. E depois a gente vai divulgar os resultados da pesquisa e vai manter uma certa periodicidade nessa aplicação da pesquisa, porque assim a gente consegue acompanhar os ganhos e também a evolução de dentro da EJ. E aí eu trouxe aqui, eu acho que não vai dar para ler, porque eu não estou conseguindo ler direito, porque eu expliquei para vocês, né? Mas isso aqui é uma tabela construída a partir de uma dissertação de mestrado, onde ela estuda especificamente a pesquisa de clima organizacional. E ela traz vários fatores, dentro desses fatores, ela traz variáveis
E dentro das variáveis, ela traz indicadores para cada uma das dimensões que foram criadas, né? Então, por exemplo, dentro de liderança, acho que tem respeito, imparcialidade, relações e autonomia. E aí, dentro de cada uma dessas, vão ter indicadores. E eu achei isso muito legal para dar insights do que vocês podem estar trazendo para dentro da EJ ou para dentro da própria pesquisa organizacional de vocês. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente acaba não lembrando a palavra ou no que isso está envolvido. Isso aqui eu achei bem completo, eu acho que vocês podem dar uma olhada depois, porque é muito completo, gente. E eu posso até passar o mestrado da moça para vocês, porque é muito boa. Ela que fez, ó, é a autora da fonte. E aí, por fim não, por quase fim, vamos para as ações para engajar. Depois que a gente já passou por todo momento de avaliar, se localizar, entender, alinhar com todo mundo, a gente vai partir para as ações. Então, eu trouxe várias ações que a gente pode estar colocando. São ações que a gente implementa dentro da PJ, a maioria delas, e são ações também que eu vi que outras EJs estão implementando. Inclusive, no vídeo que a Érica mandou pra gente lá no grupo, eu esqueci o nome da EJ, mas eles também acabam colocando. Eu vi que é uma coisa bem bacana pra gente estar conversando e estar tentando incluir nas nossas jornadas, né? Principalmente porque novo semestre, nova vida. E aí a gente vai para ritos de gestão. Ritos de gestão, gente, é a coisa mais perfeita que tem para a gente começar uma aproximação e o engajamento ser um pouco maior, né? A participação das pessoas ser um pouco maior dentro do grupo, dentro do MEG, dentro dos produtos que a EJ faz. Então, coloquei alguns exemplos de ritos de gestão. O check-in, que pode ser diário, pode ser semanal, sempre é muito legal. Não com perguntas, não necessariamente com perguntas de trabalho ou metas, coisas assim. Mas às vezes é muito legal para a gente perguntar alguma coisa mais aleatória, tipo coisas mais pessoais, para conhecer mais a pessoa, porque a gente só consegue criar um vínculo com a pessoa quando a gente conhece. E aí, quando a gente conhece e se identifica, provavelmente o nosso trabalho com essa pessoa vai ser muito melhor. Então, check-ins, eles são ótimos. Scrum diário ou semanal. O Scrum, ele já é mais para saber o que a pessoa está fazendo e geralmente relacionado ao trabalho. Então, é muito bom para a gente acompanhar as metas, o que a pessoa está fazendo em relação ao trabalho, o que ela está conseguindo construir e tal, se ela está tendo dificuldades, fica muito mais transparente tudo que ela está fazendo e assim também fica tudo muito mais alinhado e todo mundo consegue fazer algo caso a pessoa esteja com dificuldade. Dicas. Dentro de VPGG, na PJ, a gente faz o Dicas de VPGG, que a gente traz toda terça, como hoje, dicas de filmes, séries, receitas, livros, playlists, tudo que der na nossa cabeça a gente coloca, que a gente quer indicar, e isso é muito legal, trazer, vocês podem fazer isso dentro da IJ, não necessariamente só gestão de pessoas fazer isso, mas todo mundo pode ter alguma coisa para indicar. Então, fazer isso de uma forma mais descontraída, uma forma mais rotineira mesmo, pode ser uma boa. E, por fim, a ouvidoria de reconhecimento e elogios. Eu acho a ouvidoria de reconhecimento e elogios muito legal, porque a gente pode elogiar uma pessoa, pode ser anonimamente ou pode ser exposto mesmo, e ela vai se sentir reconhecida e querida. E isso é muito bom quando a gente fala em relação a engajamento de time. O segundo seria um Instagram interno. A gente tem um Instagram interno só do time da PJ e lá a gente posta coisas do time para o time, né? Então, a gente pode fazer reconhecimento público de time, a gente faz isso na PJ, a gente pode gerar com isso um sentimento de pertencimento à organização e também pode fazer uma espécie de monitoramento de metas. Inclusive, dicas pode vir lá no Instagram interno, o check-in pode vir no Instagram interno, várias coisas. O Instagram, ele é ótimo, assim, cria um clima bem legal para o time. Duplas semanais. Duplas semanais seria mais ou menos a gente formar duplas, como já diz, duplas, e essas pessoas vão se acompanhar durante a semana. Então, ela vai
trabalhar com a pessoa, ela vai assistir um filme com a pessoa, vai passar um tempo junto, vai mandar mensagem, vai estar ali acompanhando ela durante a semana. Eu acho isso muito interessante porque cria um sentimento de equipe, de trabalho em equipe, e tu conhece com quem tu tá trabalhando. E isso faz toda a diferença na hora de se sentir parte da organização. E, por fim, desafios mais descontraídos. Para estimular mesmo a interação interna entre as pessoas da equipe, incentivar um pouquinho mais de conhecimento em relação ao MED, mas de forma, uma forma divertida. Não precisa ser um desafio super sério e tal. Pode ser um desafio como vocês... Eu não sei se vocês assistiram o vídeo, na verdade, mas um dos desafios que eles mostram lá naquele vídeo é tipo, desafia a todo mundo desenhar o mascote da EJ. E aí todo mundo fez vários desenhos, todos esses desenhos foram postados. Outro tipo de desafio descontraído também é fazer um questionário no Instagram, tipo, não seria no Instagram interno, caso vocês gostassem da ideia. Fazer um questionário com vários, tipo, temas de conhecimentos gerais do MED, no caso. E aí divulga quem acertou mais, faz um ranking. Isso é sempre muito legal e gera muito estímulo positivo, incrivelmente. É, por, por, é, por seguinte, seria o coworking, que seria uma sala online de trabalho mesmo, para transformar um momento de trabalho numa experiência positiva, onde eu estaria ao mesmo tempo trabalhando, por exemplo, com o Ítalo. Isso é muito interessante na hora de falar sobre trabalho na quarentena, principalmente porque quando a gente está em casa, a gente acaba perdendo um pouquinho do tempo, da noção do tempo que a gente está trabalhando ou que a gente não está trabalhando. Então, ter um tempo certo, uma quantidade de horas específicas, um horário específico, uma vez na semana para eu trabalhar junto com a minha equipe, é muito interessante. É muito, muito, muito interessante. E também trouxe que cultura de feedbacks. Cultura de feedbacks é uma coisa extremamente importante para a organização, porque o feedback, ele não tem que ser uma medida corretiva. Ele não precisa ser implementado na hora que está tudo sendo ruim ou que a gente está tendo problemas e tal. Não precisa. Tem que ser uma rotina, tem que ser um rito já, sabe? Todo mundo tem que estar acostumado a receber e a dar feedbacks, porque isso também cria um time mais capacitado, que pensa mais criticamente, consegue pensar de forma crítica, analítica, consegue analisar a situação e consegue te passar da melhor forma o que tu pode melhorar. E assim a equipe vai melhorar de forma mais rápida, com certeza. E isso, além de, tipo, fazer a equipe melhorar, vai estimular a confiança da equipe. Porque a confiança dentro de uma equipe de alta performance, ela é essencial. Ela não existe uma equipe de alta performance sem confiança do time. E não é uma confiança baseada no que a gente já viveu. Tipo assim, eu já trabalhei antes com o Ítalo, eu sei que o Ítalo é bom. Não, é uma confiança de que eu sei que o Ítalo quer o melhor para a empresa e que ele está engajado na empresa e que ele quer melhorar, entendeu? E não, tipo, ele já foi bom no passado. E é esse tipo de confiança que faz com que a gente consiga se auto-aperfeiçoar e que a gente também consegue fazer com que a organização evolua junto com a gente. E, por fim, a gamificação, que sempre é um reforço muito positivo e sempre é muito bom quando a gente fala de engajamento do time. Então, a gente aqui na PJ não tem um processo de gamificação ainda, mas outras EJs, tipo a Build, tipo a E3J, tipo a Prosec, tem uma gamificação muito legal que elas mandaram, inclusive, lá no grupo dos articuladores. Então, quem quiser, falando com essas fadas perfeitas todas, porque é muito legal. E, basicamente, é isso, galera. Acabei. Vocês têm alguma dúvida? Perfeito.
O Lucas comentou que está sem dúvidas e que foi perfeito. Sabrina falou que amou. Sabrina da Impro. Ai, que bom, gente. Gente, então é isso. De verdade, é muito legal. Eu gosto muito de todas essas coisas que eu passei pra vocês. E eu espero que isso tenha ajudado, porque várias pessoas falaram sobre engajamento. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, ou tiverem coisas para mandar com relação a pesquisa de clima organizacional, avaliação 360, coisas que vocês colocam lá na EJ de vocês, manda lá no grupo, porque aí tem várias pessoas que podem querer também, inclusive eu, que adoro ver essas coisas para ter ideias. Seria muito legal se vocês compartilhassem isso, porque ajuda todo mundo. E é isso. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu acho que é isso. A Sabrina da Prosec tá falando que queria o material, amiga. Tá. Vou te mandar, amiga. Vou mandar lá no grupo. Eu baixei tudo no meu computador. Mas assim que eu tiver com a minha visão focada, porque eu não tô conseguindo ler por causa disso, tá, gente? Aí eu não vou conseguir mandar no celular. Daí eu mando. Assim que a minha visão ficar boa, eu mando pra vocês. Vocês vão saber que vai ter um monte de documento lá no grupo. Aí vou marcar vocês também. Show, gente. Obrigado, pessoal. E aqui eu vou encerrar já a gravação.